Olá, galera do oitavo ano. Muito bem. Nós vamos dar início, então, à nossa apostila volume 3, que é referente ao nosso terceiro bimestre, tá? Então, a prof passou para vocês os exercícios, leitura e exercícios, né? Da página 2 à página 5 da apostila de vocês. Então, segue aqui explicação e correção dos respectivos exercícios, das respectivas páginas. Nós teremos, então, porque sim, não é resposta, a arte de argumentar. Vamos trabalhar o artigo de opinião, tá? E nós temos aqui, então, já o capítulo 7 da apostila, porque sim, não é resposta, a arte de argumentar. Como é que você vai argumentar? Com coerência, com coesão e fazer com que o outro ele entenda a sua opinião e aceite a sua opinião porque ela foi bem estruturada, né? E aqui então o Calvin ele diz, né? Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento. É isso que nós falamos então. Cada vez que nos referimos a um assunto, a um problema e temos a nossa opinião, ela deve ser bem fundamentada para que a pessoa então tenha credibilidade, para que a gente possa passar credibilidade de nossas palavras e então convencer o outro, convencer o leitor de nossas ideias, né? Então, toda opinião deveria ser bem fundamentada, é isso. Aí, nós temos o painel de leitura. No painel de leitura, jornais, revistas, sites e programas de rádio e televisão mantêm espaços denominados colunas para determinadas pessoas, escritores, apresentarem as suas opiniões referente aí a determinados assuntos, a fatos recentes. Isso nós chamamos de articulistas, tá? São as pessoas que escrevem, então, os artigos de opinião sobre temas que são especialistas. Então, vamos supor que eu queira falar sobre saúde, mais precisamente agora sobre o coronavírus, por exemplo. Então, eu vou chamar um infectologista. Eu vou falar com um infectologista, ou seja, ele é um médico especialista nessa área, então ele tem informação técnica para passar e ele é um profissional da área, né? Se eu quiser falar sobre educação, eu vou procurar alguém que tenha entendimento, que é especialista na área da educação, tá? Sendo assim, então, isso passa a dar mais credibilidade aos leitores. As possibilidades de comunicação em rede tornaram os articulistas importantes formadores de opinião, né? Mas, nesse contexto, uma argumentação consistente é cada vez mais importante, visto que a mídia ela está aí muito em alta, os meios de comunicação, a todo instante, a todo momento, nós temos várias pessoas passando informação, fazendo críticas, né? Mas é preciso saber que essas críticas elas sejam consistentes, fundamentadas, embasadas. Você conhece algum articulista? Alguma pessoa que seja que escreva artigo de opinião, né? Esses profissionais, eles opinam sobre as mais diferentes áreas, como saúde, como eu falei para vocês, cultura e esporte, tá? Observando, então, os seguintes aspectos: o perfil do profissional, o suporte que veicula a opinião, os assuntos sobre os quais costuma pronunciar e o motivo por que merecia a atenção pública. Aqui pede para que vocês façam
uma pesquisa sobre um deles, sobre um desses temas aqui, né? E aí seria apresentado em sala de aula, mas essa tarefa aqui não tem como a gente fazer, visto que estamos em meio a essa aula online, né? Quem sabe num próximo momento em que possamos já estar reunidos em sala de aula, a gente consiga realizar essa pesquisa aqui para vocês pesquisarem, ou talvez também a prof passe como realmente um exercício mais à frente para vocês entregarem para a prof. Tá? Então, aqui nós vamos ter o artigo de opinião, voltada à científica, divulgação científica, a super interessante, publica com certa frequência reflexões a respeito da relação do ser humano com os animais. Aí é para ler então o texto, né? Porque ainda maltratamos os animais. É muito comum hoje a gente ainda ver esse tipo de coisa. É triste, é horrível e como eu falo para vocês, com a ascensão da mídia, encontramos muitas vezes, né? Nas redes sociais, publicações de pessoas maltratando determinados animais. Aqui mesmo em Navegantes, na semana que passou, teve um caso, não sei se vocês ficaram sabendo, de uma pessoa que pegou um gatinho, maltratou, nossa, o rostinho dele ficou todo desfigurado, né? Ele não morreu, ficou em tratamento por um tempinho, mas não sobreviveu. E se eu não me engano, domingo ou segunda, o gatinho morreu. Mas foi muito triste mesmo o que aconteceu. Então, para que fazer esse tipo de coisa, né? Não se maltrata criança, não se maltrata pessoa, não se maltrata idosos e também não se maltrata animais. Então aqui fala, o texto é muito legal, né? Você responderia a pergunta presente no título, troque ideias, né? Por que ainda maltratamos os animais? Porque são pessoas, eu penso, sem coração, sem alma, sem inteligência. Triste, né? Aí a mesma revista publicou em seu site a opinião de Isaías Hall sobre o uso de animais em experimentos e testes científicos, que também é muito triste, né, gente? É horrível isso. E compare com o texto anterior, então, direito dos animais, ou você ou a cobaia. Olha só, quantos pontos a gente pode levar aqui em questão, né? Muitos remédios, muitos produtos são ainda testados em animais, né? E isso eclodiu muito, principalmente com essa ideia aí de sustentabilidade, de cuidar da natureza e dos animais. Isso já mudou muito. E algumas empresas, inclusive, elas têm o título, né, e fazem questão de colocar no rótulo dos seus produtos que o produto não é testado em animal. Isso é muito interessante, né? Aí tem o texto, então, que a prof pediu para vocês lerem. E aqui, até a número 5, então, as questões de interpretação desse texto, né? Muito bom. Considerando-se apenas o título do texto, é possível inferir, chegar à conclusão de que o respeito aos direitos dos animais para o autor exclui o respeito aos direitos dos seres humanos e vice-versa. Tá? Ele não se mostra disposto a conciliar os direitos dos animais e os direitos dos seres humanos, né? O respeito dos direitos dos animais para o autor exclui o respeito dos direitos dos seres humanos e vice-versa. Um tem que respeitar o outro. A ideia presente no título Direito dos Animais, ou você ou a cobaia, é sustentada ao longo do texto, justifique a sua resposta. No que diz a respeito ao uso de animais em laboratório, sim. O autor sustenta, argumenta, fala, expõe que para se garantirem a segurança e a vida dos seres humanos, é impossível banir ou mesmo diminuir pesquisas com cobaias, né? Porque se não é feito em animal uma determinada pesquisa e ele que possa ser realizada, terá que ser feita em um ser humano. Então, o autor, ele sustenta essa tese.
tá? E a número 3, para terminar a página 5, em um artigo de opinião, o primeiro parágrafo tem a função de introduzir o assunto, sempre, tá? Isso pode ser feito com o breve relato de fatos atuais que provocam o articulista, então, a escrever. Que fato recente motivou Isaías Hall a escrever esse artigo, então, 8º ano? O Isaías Hall foi motivado por campanhas em todo o mundo pelo fim dos testes em laboratório, de laboratório em animais. Como eu falei para vocês hoje, melhor dizendo, essa questão está muito em evidência. Por isso, então, que ele concluiu, acreditou ser interessante escrever tal artigo, que eu, professora Adriana, ser humano, Adriana, também penso ser muito interessante o assunto. Certo? Muito bem, a nossa aulinha de hoje da correção fica por aqui e a prof vai passar os exercícios para vocês, então, da página 6 e da página 7 para continuarmos na aula online de amanhã, galera. Um beijo e um queijo, meus amores. Até amanhã!